em ti, Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei. No poder do teu amor, face a face, quero ver, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre deste mundo foi Jesus que na cruz realizou. Minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. Minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. Na noite que ele foi traído, em memória ceias nos deixou. O pão simboliza o seu corpo e o sangue do Senhor. O pão simboliza o seu corpo e o suco, o sangue do Senhor. Na ceia nós temos esperança, o Cordeiro logo vai voltar, enxugará para sempre nossas lágrimas, nos levará ao eterno lar. Para sempre nossas lágrimas, nos levará ao eterno lar.
Vamos orar. Faremos? Olha, Santo Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, Tu, Senhor Deus, que tem todo domínio, toda majestade, Tu és santo, 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 Senhor Deus. Nós somos, Senhor, tua criatura, Senhor Deus, que fomos feitos à Tua imagem, à Tua semelhança. Infelizmente, Senhor Deus, quando o pecado entrou no ser humano e no mundo, Senhor Deus, entrou a morte. E a morte, ela tem um aguilhão, Senhor Deus, luminoso, que quer destruir, Senhor Deus, a humanidade. Aqueles que o Senhor fez, Senhor Deus, a Tua imagem e semelhança. E nós, Senhor Deus, hoje, estamos aqui, Senhor Deus, nessa terra onde o Senhor fez a criação. Nós que somos constituídos de corpo, alma e espírito. Infelizmente, Senhor Deus, o nosso corpo, a nossa matéria, a nossa carne, ela cobiça a nosso favor, falando humanamente, Senhor Deus. A nossa carne milita contra o nosso espírito, contra o Espírito Santo que quer ter uma comunicação com o nosso espírito, Senhor Deus. E, infelizmente, Senhor Deus, enquanto estivermos aqui, nessa matéria, nesse corpo, Senhor Deus, onde tem essa luta, nós vamos sofrer, Senhor Deus. Mas nada vai se comparar ao que Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, passou na carne, por cada um de nós, Senhor. Ó, Senhor, perdoa se muitas das vezes somos murmuradores, queixosos, estamos nos reclamando, Senhor, de tão pequenas coisas, Senhor Deus. Coisas tão mínimas, se comparado, Senhor Deus, àquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, Senhor Deus. A qual nenhum olho viu, nenhuma mente sabe como comparar. Se estamos passando no deserto, se estamos sofrendo na carne, Teu Filho Jesus Cristo, quando veio aqui, disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Ó Senhor, e quando chega uma aflição tão pequena, se comparada de Teu Filho, se compara a tantas pessoas, nós murmuramos e preferimos abandonar, Senhor Deus, até a nossa própria vida. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Eu falo por mim, pois muitas das vezes estou com a mente, Senhor Deus, tão longe, sem rumo, sem direção, Senhor Deus. Mas muito obrigado pelo Senhor me sustentar, pelo Senhor cuidar de mim, Senhor Deus, pelo Senhor cuidar da nossa irmandade, o Senhor não nos desampara. Às vezes a gente pensa que o Senhor nos abandonou e começamos, Senhor Deus, a pontuar muitas coisas que nos impedem de sermos um servo fiel a Ti, Senhor. Mas nem a nudez, Senhor Deus, nem a espada, nem a fundo, nem a altura, nenhuma profundidade. Sabe, Senhor, nenhuma perseguição. Às vezes nós pensamos que somos perseguidos pela nossa esposa. Assim, às vezes eu penso, Deus, quando nós temos desavença. Às vezes a minha esposa pensa que é perseguida por mim. Às vezes os pais pensam que são perseguidos pelos filhos, e os filhos pensam que são perseguidos pelos pais. Nós pensamos que somos perseguidos pelos nossos patrões, pelos nossos colegas de trabalho. E nós até pensamos que somos perseguidos pelos nossos irmãos. Mas, Senhor, nem a perseguição pode nos separar do Teu amor. Não tem perseguição maior do que Teu Filho passou, Senhor Deus, entre a Sua própria família, entre a Sua própria nação, operando grandes sinais, maravilhas, e tendo uma boa conduta, foi maltratado como malfeitor. E hoje, Senhor Deus, nós, cheios de defeitos, cheios de problemas, Senhor Deus, não escravos do pecado, mas ainda, Senhor Deus, tantas coisas para ser consertadas, quando somos exaltados e quando somos até perseguidos, Senhor Deus, nós nos sentimos superior a Jesus Cristo e preferimos viver nossas próprias vidas. Nos perdoa, Senhor Deus, se somos egoístas, se somos vaidosos, e se apenas pensamos em nós mesmos, esquecemos, Senhor Deus, do nosso chamado. Somos diferentes do mundo, pois o mundo vive na ignorância e não tem a justiça, pois ele já não quer lutar.
Mas nós, Senhor Deus, que fomos chamados para a nova vida, eu acredito que nenhum de nós foi enganado, pensando que quando se batizasse, quando fosse seguir o caminho, ia ser tudo favorável. Mas Senhor, infelizmente, no decorrer da caminhada, ao invés de crescermos, estamos diminuindo. Às vezes eu me sinto, Senhor Deus, me sinto muito mal, pois eu me lembro com alegria, Senhor Deus, no meu primeiro amor, quando eu me converti, e eu pensava, Senhor Deus, em largar terreno, casa, o que fosse, Senhor Deus, para viver a nova vida. E muitas coisas não me atingiam, Senhor Deus. Mas hoje, olhando para o Elton de hoje, Senhor Deus, eu me sinto cobiçoso olhando para as coisas do mundo, Senhor Deus. Às vezes me sinto mal por algumas questões, Senhor Deus, que são incomparáveis ao que teu filho passou por caminho de Deus. E me sinto preocupado, Senhor Deus, por correr o grande risco de não voltar mais ao primeiro amor, Senhor Deus. E de ter o grande risco de teu filho Jesus estar na porta batendo, pedindo para entrar e cear, e ele fala para a igreja, e hoje nós somos igreja, e às vezes, Senhor Deus, nós deixamos teu filho no alpendre, do lado de fora. E quando queremos alguma coisa, abrimos a porta e não deixamos Jesus entrar e cear com nós, porque muitas das vezes estamos com vergonha do que estamos escondendo, Senhor Deus, debaixo do nosso travesseiro, debaixo do nosso tapete, dos nossos colchões, debaixo da nossa vida. Preferimos, Senhor Deus, assim como Adão, colocar a culpa nas pessoas, como Adão colocou a culpa em Eva, e logo em seguida, Senhor Deus, acabamos colocando a culpa em Ti, dizendo que fizemos de tudo e não sabemos porque estamos tão fracos espiritualmente. Senhor, tenha misericórdia de nós, assim como a Tua palavra diz, que esse dia não fosse abreviado, os escolhidos, Senhor Deus, iriam ser enganados e perdidos. E se quando Tu chegar, Senhor Deus, será que vai ser encontrado justo? Nos perdoa, Senhor Deus, e te pedimos, Maranata, volta logo, Senhor Deus, pois eu sinto por mim que estamos cada vez mais, Senhor Deus, nos perdendo. Solta a misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, mas nós sabemos que o Senhor não quer perder nenhum sequer e tem muitas pessoas a serem alcançadas. E nós não estamos alcançando, Senhor Deus, porque quando fazemos uma caminhada de 1 hora, no meio da caminhada estamos falando mal uns dos outros, estamos mentindo uns para os outros, e quando voltamos para as nossas casas, Senhor Deus, ao invés de orarmos e jejuarmos pelas pessoas que nós pregamos, nós estamos num vício de olhar para o defeito da igreja e esquecendo dos que estão perdidos. Essa é a minha situação, essa é a situação do teu povo hoje, Senhor Deus. Mas assim como o Senhor sempre chamou o povo ao retorno lá, desde o deserto, quando saiu do Egito, desde quando já estavam na terra prometida, Senhor Deus, o povo sempre se envereda por caminhos tortuosos. Nós não somos diferentes, Senhor Deus, nós não somos melhores do que o teu povo escolhido. Nós somos gentis, nós somos enxertados, Senhor Deus. E muitas das vezes pensamos que a salvação é a segunda nossa medida. Estamos aqui, Senhor Deus, lutando. E nós não venhamos fazer de qualquer maneira. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Te rogamos, Senhor Deus, manda trabalhadores. E que quando vier, nós não venhamos ficar com ciúme, com inveja, porque o outro vai ser melhor do que nós. Que possamos olhar um para o outro como superior. E que os irmãos cresçam, que o nome de teu filho Jesus cresça cada vez mais, e cada vez mais, Senhor, nos diminui. Não em espírito, mas como pessoas, Senhor Deus. Porque precisamos morrer, já éramos para estarmos mortos e sepultados. Mas se ainda, Senhor Deus, estamos aqui, dando um mau cheiro, Senhor Deus, não estamos ainda trazendo um aroma suave de Jesus. Senhor, que a nossa sepultura venha chegar, para que possamos ter liberdade para mudarmos em novidade de vida. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Perdoa as nossas falhas, do Teu povo, Senhor Deus,
que começa por mim. Eu olho para mim e vejo, Senhor Deus, o risco que eu estou correndo de ser como aquela cachorra que vomitou e voltou e engoliu o seu vômito. De ser aquele porco, Senhor Deus, que foi banhado, foi cuidado, mas acaba mergulhando na lama de novo. Às vezes eu sinto, Senhor Deus, a minha casa vazia. Muitas das vezes não estou mais pensando em beber, nem me prostituir. Mas às vezes, Senhor Deus, estou ausente na leitura da palavra, na oração, na intercessão, no Teu Espírito Santo. Nós sabemos que o valente, ele só basta ver a casa vazia. Mas, Senhor, nos enche com o Teu Espírito Santo. Toma de conta de cada um de nós. Seja conosco, hoje e sempre. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Mais um? Dá um cheirinho. Vocês não podem falar com a Oração que ela fez, baseado manda que sai daqui. na nossa, Não, tá bom aqui. na nossa vivência. Isso Vocês aí estão escutando muito ele. Aqui. que eu começo baixo. A nossa vivência, né? É isso aí. O anjo realmente orou, né? Rogou ao nosso Deus. Então, como a senhora viu que eu perdi de mim, né? Eu vou começar assim agora. Fala aí um pouco, assim, da sua vida, antes da senhora. Não, que tem que falar, que eles falam. Não, assim, ó. Não falar, não. Vai não. Não. Isso aí vai me encorajar Eu vi, foi a pra viver mais em ouvir. Cristo. Pronto. Eu estou indo lá para a oração. Começador, antes de tu conhecer Jesus, como é que era assim, a tua vida? A minha vida era totalmente bagunçada. Minha vida basicamente era farra e droga. Trabalhava para sustentar mais meu vício do que em casa. Né? Às vezes, o pouco que eu ganhava eu dividia no meio. Tanto para mim sair, curtir, e pouco eu deixava em casa. Às vezes nem deixava, eu levava tudo. Quando era no outro dia, o que sobrava era para dentro de casa. Fazia que nem o filho pródigo. Aquele que o pai deu, e ele torrou tudo, né? Mas ele gastou com seus prazeres carnais, né? Aí pronto, aí só via pra isso mesmo. Mas assim, em termos de roubar, assaltar alguém, tirar a vida de alguém, nunca fiz questão por isso, porque isso aí não tem. Basicamente pode ser até da natureza humana querer se defender um dia, mas por casos banais, graças a Deus, nunca tirei não. Nunca passou pela minha mente esse tipo de plano. Né? Tudo isso aí, ó. É pra gente ver, né? O estado que cada um de nós vivia. A gente vivia possuído pelo espírito, né? Que fazia essas coisas aí através de nós. Quer falar alguma coisa? Mesmo que eu não conhecia Cristo. É só ouvinte. Desculpa, não conhecia Cristo. É só ouvinte, é? Uhum. A irmã dela. A irmã dela. Mas Você. Bom, antes da senhora conhecer Cristo, como era a sua vida, sim? Só para encorajar a gente a andar mais no caminho, né? Mas porque o testemunho. A minha vida era Porque o testemunho é importante. Pode ir. trabalhar na igreja católica. Não tinha nada assim de sair. Conta tudo.
Era muito de sair. Às vezes eu ia num bar na rua, beber um CV. Tinha a boca porca. Era muito moral de boca. Mas tanto que eu, quando eu era novinho, na nossa plantagem, tinha uma freguesia. Irmã Ivone, que exemplo feio, irmã Ivone. Não vejo. Graças a Deus que a irmã conheceu a Cristo. Que horror! Você vê ela falando, parecia que tipo assim, com todo respeito, aquela mulher da vida mesmo. Aí eu pensava, foi bem facinho, ó, eu tô feito. É. Mas, Não, pô, é verdade. mas assim, Aí quando eu fui ver, Tá ela... vendo aí? mas assim, Não né? é boas reuniões? Descobre as coisas. Ele foi, eu não era nada daquilo. Tudo ao contrário daquilo. Mas pela perseverança e luta dela, né? Foi que eu conheci vocês, né? Através dela, através dos irmãos que estão, né? Mas do mérito para alguém, não, é para Cristo. Não, é isso mesmo. O mérito é dele. O mérito é dele porque através dele, o conhecimento dos irmãos, a levar a mensagem a outras pessoas, foi que me alcançou, né? Eu ainda ando no processo de aprendizado. E eu ainda quero, né, aprender mais, né? E por aí o primeiro passo é esse mesmo. É a gente aceitar que Cristo está, como o irmão disse, batendo na porta, né? A gente tem que deixar ele entrar. Muitas vezes a gente somos tão carnais no jeito que a gente esquece o foco, que é Cristo, e deixar a nossa natureza carnal reinar sobre nossas vidas. Isso é o que ainda está acontecendo, né? Mas a gente tem que deixar esse lado carnal, né? E tentar de reaver a Cristo novamente em nós, né? O irmão diz, voltar ao primeiro amor. E é o que muitas das vezes a gente tem que esperar. Mas tem que partir de quem? Para começar em mim. Para começar em mim. Olhando para a tua vida, né? Ela é semelhante à minha, né? Assim, só que eu, com esse Cristo, né, há 30 anos, Tá certo. deu uma retrocedida de acho que 15 anos. Fui pro mundo, filho pródigo. Rapaz, eu me saí das garras do Satanás foi Amém. porque antes palavrão, sabe? Não passou quantos anos no mundo? Se converteu e foi pro mundo. Passei uns 10 anos na igreja. Aí depois passei mais 15, Fora da igreja. 15 anos fazendo. 15, 12 por aí, mais ou menos. Mas a minha mente não era mais a mesma. Tá entendendo? Os olhos eram abertos. Era pecando, sabendo que estava pecando. Antes não. Antes eu estava mortão, fazia. Só que eu estava vivendo com 8 espíritos em cima de mim. A minha mulher, hoje ela está doente mesmo, assim, não consegue, sabe? Nem, no caso, ela veio aqui, fez uma visita nos irmãos, através da prima dela, e o que aconteceu? Ela chegou em casa e disse, alegre, né? Ah, os irmãos perguntaram pro Chico, foi? Pô, beleza. Sei lá, lendo. Porque eu nunca deixei de ler a Bíblia, Os irmãos foram lá um dia, querem me converter. Eu digo, mano, não tem como me converter, eu sei o caminho.
capítulo de Hebreus 6, 4, fala sobre isso. É impossível converter quando você não quer voltar. Vou lá com o Raimundinho, tá? Tudo de tempo, né? Aí a Cláudia visitando. Aí eu digo, não, vou lá fazer uma visita. Eu fui lá, cheguei, cântico, né? Começou a louvar lá. E os louvores é o mesmo louvor que a gente lá no Bom Jardim. Sabe? Eu caí em espírito, fui banhado, né? Comecei a chorar. Lembrei muito bem. Então me lembrei, vi, né? E Deus me segurou. Né? E eu fui. Era nessa congregação? Né? Eu vim para ele. Porque lá para o centro eu não conseguia voltar, não tinha como, porque lá não tinha nada, só tinha evento. Então, eu não vivo por evento, eu sou um cara que quero falar, né? Então, falar de Cristo. Então lá não tinha esse espaço, ninguém evangelizar, ninguém fazia nada. Então, para mim não dava. Aí eu vim para aí e comecei, né? Aí eu comecei a vir lá na Paraipaba, né? O Elton estava com o vestido, né? Rebolado na minha porta, né? Batizado, rebolado na minha porta. Ele ignorante, eu também, sabe? Depois um dia a gente foi evangelizar, ensinar a pessoa a brigar, sabe? Depois nós vimos os pais, sabe? Na hora. Pra você ver, né? Então, Deus sabe trabalhar, sabe? Ele moveu lá do centro as pessoas, trouxe para cá, depois tirou as pessoas, levou para lá e. Sabe? Aí um dia eu preocupado, né, com um outro irmão, minha igreja lá do Jardim, né? Eu pensando no Elton, sabe? De repente o Elton chega na reunião, eu digo, irmão, estava pensando em ti para tu vir, né, dar essa exortação ao irmão aqui, conversar com ele. E tu veio. Pô, pai, obrigado. Falemos em espírito. Então Deus existe, Deus está olhando. Nem sabia. Deus está olhando a nossa vida. Né? Deus está olhando a nossa vida. Cada detalhe que ele está fazendo, ele está olhando. Então, precisamos estar assim, né? Alerta. Né? Porque as coisas que estão acontecendo no nosso redor, como eu falei antes, né? Esses meninos que estão nascendo assim, né? Assim, agitado, mas sem, não tem raiva, umas pessoas puras. Né? Essas coisas que estão acontecendo por aí, Deus está preparando o terreno. Se você olhar para o mundo que nós estamos vivendo, os homens que estão nascendo hoje não estão sendo mais homens. Então, meu irmão, Deus entregou já esse povo. É preciso que a gente acorde, é preciso que a gente veja. Nós somos, né, essa geração. Se nós passar por essa, quem é que vai pregar? A maioria das pessoas aí no meio do mundo não quer saber mais de nada, irmão. É droga, droga, droga e droga. Estão se acabando. É isso que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha em Atos, capítulo 7, para tirar a lista também, né? Enriquecendo os ilícitos e as ilícitas também. Atos, capítulo 7, para tirar algum exemplo que, do mesmo jeito de nós, homens carnais, Deus, como bem orou o irmão, Deus já levantou um povo. Deus já levantou um povo, Deus prometeu um libertador desde Gênesis. E quando a gente chega em Atos, capítulo 7,
Moisés, ele fala sobre esse homem. 22, Não, Ah, sim. capítulo 7, versículo 35. 35, tá no 22. Eu pedi aqui para o irmão Elton ler. Até o qual? Tá, o feijão queimando aqui, o baião queimando. Aqui. Aqui. Não, dê uma olhadinha. Porque Não, fogo lá. o baião gostoso, eu conheço cheio de baião. É aqui? Não, Eu não tô desmemoriada, que eu nem comi. olha aí, ó, por favor. 35 até 35. qual? 35 até o 41. 41, né? A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. 36 agora. Foi. Não, mas meu sete, você falou. Capítulo 7, versículo Ah, tá, 35. tô no outro, vai. Olha aí. 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Então a gente vê aqui um exemplo, né, que aqui é o primeiro martírio que acontece. Ele esteve narrando todo o Velho Testamento, né, narrando aqui para os escribas, para os fariseus, mostrando que Jesus era o mediador, né, para aquela nação. Olha o que fizeram com ele, né? Mataram ele, levaram para fora e apedrejaram ele. Né? Mas aqui é interessante que ele diz que Moisés falou que Deus ia levantar um homem. Isso que Esteve falando. Exatamente, né? Esteve falando que Deus ia levantar um homem. E esse homem era Jesus. Só que o que aconteceu com esse povo? O povo foram pessoas de dura servidão. Sempre sair, Deus tirou eles do Egito, da escravidão, como nós, né? Porque nós somos, aqui é o Egito, o mundão que a gente vivia, onde a gente vivia, era o nosso Egito. E às vezes a gente sonha com coisas de lá, a gente pensa com coisas de lá. Mas dentro da história, dentro do contexto do Velho Testamento, o que foi que aconteceu com esse povo? Isso aqui é um exemplo que Deus nos escolhe, Ele nos dá a maneira de viver, como viver, e dá a capacidade para a gente viver. Dá a capacidade. Hoje Ele nos dá a capacidade através de quem? Do Espírito Santo. Por exemplo, aqui eles tinham que obedecer à lei, né? Tinham que viver debaixo da lei. Que era o aio para levar essas pessoas a Jesus. Hoje aqui nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que rege a nossa vida. O que realmente faz a gente adorar a Deus em espírito e verdade, através do nosso espírito. Nosso espírito ele tem que estar revestido com o Espírito Santo para a gente poder dar uma adoração verdadeira. E uma adoração em espírito. Então, a gente vê que
o povo, ele deixaram de realmente obedecer a Deus para obedecer, né, aos ídolos aqui. O que aconteceu aqui no versículo 39, né? Ele narrando, Estevão narrando, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram Eita. no seu coração, né? E voltaram para o Egito. Por exemplo, o ser humano, ele sempre vai estar pensando Em voltar para o Egito. Ele sempre vai estar pensando fora. E é preciso a gente estar pensando dentro. O inimigo, ele vai fazer de tudo para a gente não adorar. Se você for para a história lá do povo de Êxodo, lá, né, a saída dele das mãos do rei, vê as pragas. Cada praga ia lá Moisés e falava com ele, rei, a gente quer adorar, A Deus. não aqui, mas fora do Egito. E o rei sempre queria impedir. Aí tome praga no rei. Aí vinha praga. Até aquela última praga, que ele diz, não, mas vocês não podem levar os animais. Não, a gente vai levar os animais, ainda vai levar os ouros, irmão. Né? Ouro e prata. Exatamente. Isso para adorar a Deus, fora daquele domicílio lá do rei. Então, tome praga neles. Mas o que o povo fez? O povo endureceu o coração. Não obedeceu. É isso que acontece com nós. Aquela conversa que eu estava tendo antes com vocês, o negócio de suportar os irmãos, não é eu suportar assim, é eu ser suporte, eu carregar o irmão. Por exemplo, o irmão me trata mal, eu tenho que tratar bem, eu tenho que estar ajudando ele. É difícil. Mas foi o que Cristo fez com cada um de nós. Ele foi suporte para o mundo. Ele foi um suporte para cada um de nós. Ele viu meus pecados. E ele suportou. Antes mesmo de eu me converter, ele já estava me amando. É isso que o Romanos fala. Ele estava me amando. Então, esse é um dos exemplos que o povo, nós, sempre estamos olhando de lado, flertando com ele. E a gente está perdendo o que eles perderam. Eles perderam, não entraram na terra prometida. Quem entrou foi só dois, mas aqueles que não conheciam nem o bem nem o mal. Então, essa é a nossa bênção. Essa é a nossa bênção. Então, irmão, sempre vai ter na nossa vida esse desejo. De estar sempre no nosso coração trazendo alguma coisa, né, da velha vida, da nossa vida. E além disso, às vezes a gente deixa, eu não preciso de Deus. Não preciso de Deus. Foi o que eles fizeram aqui. Quando Moisés subiu ao monte, custou de vir, porque eles disseram, chegou a Arão, Arão, faz um Deus aí para nós, que nos tirou do Egito. Aí Arão pegou as argolas das mulheres e tal, e dos irmãos, que também usavam, e colocou lá, saiu um bezerro de ouro. Mas diz o texto que Arão, ele trabalhou. Aí na hora da cobrança, diz que rebolou lá e saiu aquilo, né? Arão, ele deu uma vacilada. Então, o que aconteceu?
eles queriam ser salvos pela sua própria força. Irmão, sem Cristo, como diz o cântico que nós cantamos, nada somos nesse mundo. Nada podemos fazer. As batalhas vêm. As batalhas vêm. O mundo está aí. Tem outro exemplo aqui de um chamado Demas, que ele, com o tempo, ele andou com Paulo, mas também abandonou. É 2 Timóteo, abre aí. 2 Timóteo. Então a gente viu aquele primeiro exemplo. 2 Timóteo 4:10. A partir do versículo 4:10. Uhum. Né? Porque Dimas me desamparou, porque Dimas me desamparou. Amado, o presente século foi para Tessalônica. Pois é. Pronto, só a parte A. O que está dizendo aí? Né? Porque Demas, tendo amado o mundo, né? Tendo amado o mundo ou amado o presente século, me abandonou. Por exemplo, era uma pessoa que estava lá junto com o apóstolo Paulo, na caminhada, mas com o tempo. E isso o Espírito Santo, irmão, lá na vida daqueles irmãos, sabe? Ativo. Porque o Espírito Santo não tinha ainda, né, assim, trazer as pessoas através dos milagres, através das imposições de mão, né, através das curas, que era o carro-chefe da pregação dos apóstolos, era essa. Né? Eles curavam, eles tinham poder, porque o Espírito Santo ele estava trabalhando no que ele ia deixar escrito para nós, para a gente viver através dele, observando o que ele deixou escrito, para a gente viver para ele. Então nós vimos aqui que esse homem, vendo tudo que o apóstolo Paulo fez, né, ele abandonou esse homem. Por que abandonou? O texto vai dar resposta. Porque o coração dele não estava onde? No Senhor. Então, é preciso que cada um de nós comece a refletir onde a gente está. Onde a gente está. Como a gente está vivendo. E para onde a gente quer realmente, né, alcançar, onde a gente estamos querendo chegar. Porque a vida cristã é essa. O sacrifício vem, se as pessoas tiverem sacrifício. O cara aqui, ele viu uma facilidade e disse, não, eu vou sair dessa aqui, porque amou o presente século, amou as coisas. Vamos para Hebreus, né? Meditar em Hebreus. Abre aí, irmão. Hebreus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo.
Até o 8. Até o 8. Uhum. E recaíram, seja. Acho que eu falei aqui, pô. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez, renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus, expõe ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles que, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas quem produz espinhos e abrolhos, reprovada, e perto está da maldição. Seu fim é ser queimada. Então, o que a gente aprende com esse texto? Né? Nós vimos que Deus, ele condenou, ele tirou o povo, deu uma maneira para o povo adorar ele, viver, tirou ele da escravidão, botou ele no deserto para entrar na terra prometida, mas o povo não agradou. Vimos também um exemplo do irmão no Novo Testamento, que esse irmão andava com Paulo, via o que Paulo fazia, mas abandonou Paulo, porque achou as coisas do mundo interessantes. E aqui nós vemos o estado da pessoa que abandona Cristo. Nosso estado. É impossível, irmão, nós ensinar sobre o batismo novamente. Porque, queira que não queira, se você for para uma batista, uma igreja batista, ele não tem o batismo como essencial para a salvação. Certo? Se você for para uma assembleia, é da mesma posição de linha de pensamento. Então, se você for uma dessas daí, ele não tem o batismo como fundamental. O importante é você levantar a mão e aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas está errado. Não, realmente está errado. O que eu quero enfatizar é o que nós recebemos de Deus. Nós recebemos a verdade. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós provemos das coisas celestiais. O que o texto ele vai relatar aqui? É impossível, pois aquele que uma vez for iluminado e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito. Nós somos, irmão, participantes do Espírito. Paulo diz que a gente não deve entristecer o Espírito. E nós somos participantes dele. Ele sabe das nossas agonias. Ele sabe de tudo. Sabe dos meus erros todinho. E ele quer me consertar. Tem uma passagem que eu estou meditando nela direto. Que às vezes a gente passa por cima porque é um estudo que a gente tem na igreja, né? E Jesus ele disse, olha, Jesus falando, eu edificarei a minha igreja. Aí eu pergunto, você está deixando Jesus edificar a casa dele? A igreja dele? Eu edificarei a minha igreja. Jesus falando, eu edificarei a minha igreja. Então ele quer me edificar. Ele quer me deixar no alto. Ele quer me levar com ele quer morar dentro de mim. Como fala 1 Coríntios, capítulo 3. Nosso corpo é morada. Templo de morada do Espírito Santo. Pois é, irmão. Nós somos participantes com esse Espírito. Ninguém pode
nos dá mais esse espírito. Se eu me chegar numa denominação, eu estou lá. Mas eu não estou vendo tudo errado. Com o espírito aí tá todo tempo batendo na tua cara, ó. Isso tá errado, tá errado, tá errado. Porque você é impossível você ser renovado. Então é impossível a gente levar uma pessoa, né, aos primeiros rendimentos. Hoje, ele precisa cair em si. Precisa a gente balançar. Acender a candeia. Né? Porque o próprio Jesus, ele falando no capítulo 25, todo aquele capítulo 25, ele falando sobre a vinda dele. E ele fala aqui na igreja, vai ter pessoas com pouco azeite e sem vasilha. E vai ter pessoas com azeite, ainda levando a vasilha aqui de sobra. Porque nós não sabemos o dia que ele vem. Então, o que ele deve fazer? O texto lá fala que a gente tem que ser vigilante. Tem que ser vigilante. Então, a gente tem que ser vigilante. Versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus, desde o mundo de Deus. E caíram. Sim. É impossível outra vez renová-lo para o arrependimento. Visto que, de novo, o que estão fazendo? Crucificam. Quando eu estou realmente vivendo a vida de desobediência, eu estou o quê? De acordo com o texto, eu estou fazendo pouco. Sacrifício. É por isso que, irmão, a gente tem que ser suporte. Tem que aguentar. Jesus aguentou. Por que eu não vou aguentar? Uma cara feia. Né? Por que eu não vou aguentar isso? Nós somos, né, pessoas hoje. Eu estava descascando os filhos de pai. Rapaz, eu levei uma furada aqui, ó, mano. Eu me lembrei dos pregos que Jesus me calado. O irmão está falando isso, suportar, né? Suportar? Ser suporte. Não, agora que o irmão falou, porque eu estou pensando outra coisa. A cara feia, né? Ele me falou, eu compreendi. Tem que suportar a cara feia da secção. Mas eu tenho que estar conformada porque, meu Deus, ela é desse jeito, eu não aceito ela desse jeito. Tem que ser conformista diante dessa situação? Não, você tem que levar o pé. Se você acha que está altamente espiritual, porque toda vida que a gente está altamente espiritual, aí é que eu tenho que ser o menor. Ser o menor. Tem que ter essa sabedoria. Foi isso que Jesus fez. Capítulo 11 lá de João. Ele chegou, mandou ajeitar a sala. A menina que, o rapaz, a menina que ia limpar os pés deles lá, pegou o pé, ele mandou sair fora. Vou falar que fica, deixa ela lá, é o jeito dela. Não, a gente tem que ser. Aí eu falo agora para mim, com licença, por favor. Aí essa pessoa, eu acho essa pessoa daquele jeito. Não, porque eu quero, estou exigindo daquela pessoa uma coisa que eu não tenho. Eu tenho. Se chegar para mim e perguntar, eu quero aprender, eu tenho alguma coisa para ensinar, do meu jeito. Mas assim, eu, Conceição, que batizei, não dava para tudo que Jesus. Ficar perto daquela pessoa. Aquela irmã, Não tem nada para ensinar.
Mas tem um irmão que ele ensina tão bem que ele diz assim, ó, a gente se acha alto demais, a gente se esvazia. Não conheço nenhum. Para que aquele que for passar, não pega na gente. O que Jesus fez, né? Eu ia falar. Jesus, ele pegou, tirou a roupa de cima, deixou a toalha aqui e começou a lavar os pés dos irmãos. Aí chegou no Pedro lá, a gente sabe o que o Pedro fez, né? Aí ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? O Senhor sendo servo. É isso que eu quero que você faça um com os outros. Então, ele deu aquele aval lá aos irmãos, mas ele deu o aval para todo mundo. Tem gente que entendeu isso tão literalmente que tem domingo que os irmãos eles lavam os pés uns dos outros. Tem a parte aí que ele foi lavar os pés de Pedro, que ele disse, não, senhor, sou indigno que tu lavasse meus pés, né? Aí ele disse, mas eu tenho que lavar teus pés, Pedro. Senão né? não vai ter parte comigo. Então, olha só. Então nós vimos aqui, né, que nós estamos crucificando de novo. A gente não pode abandonar o corpo. A nossa salvação, ela é individual, mas Jesus ele vai salvar quem? Quem está no corpo. Quem está vivendo no corpo. Tem corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Pode ser outro corpo, não. Mas vamos nós aqui, vamos ser... A salvação em Buda. No corpo de Buda. Não, isso aí não. Só pode ser o corpo de Cristo. Mas como o irmão Cláudio está funilando, vamos ao ponto. Né? Quem aqui está pensando em deixar o corpo? Uma obsessão? Está pensando em deixar o corpo? Vamos ser francos, porque a gente às vezes vai por ali, por acolá, e sabe, não, tem que chegar ao ponto que a gente tem que deixar as coisas de criança para trás. Não estou sendo criança. Não, eu digo assim... Eu estou tendo visão que eu aprendi com essa igreja. Eu digo assim, vamos lá. Eu digo coisa de criança assim. Da gente ser maduro e rapaz, o que é que eu estou pensando na minha vida? E eu tenho que decidir em Deus. Por que a gente ficar por ali, por acolá? Porque, ó, em Deus não existe confusão. Deus Certo, não irmão, mas o irmão sabe que não é de hoje. Mas assim, o que me deixa... Eu posso usar o termo, eu não gosto muito de usar esse termo quando se trata da palavra do Senhor. Mas vamos nós, aqui são gente. Medo. Mas peraí, a irmã está pensando em deixar o corpo? Medo. Vai, termina sua A resposta. irmã está pensando em deixar o corpo? Termina. Está pensando? O irmão Adolfo está pensando em deixar o corpo? Já tive muitas vezes, mas só que eu paro e penso e vem a voz do irmão na minha mente e diz assim, existe o justo está lá. Enquanto o justo estiver reinando, continue seguindo o justo. Então, as palavras do irmão que ainda vem na minha mente é essa. Então, eu não estou pensando em deixar. Mas o esfriamento tem, mas por mim mesmo. Não é por estar lá. Porque se o irmão disse, tem um justo, vá pelo justo. Você acha que não tem irmão justo? Tem os irmãos justos. Ainda tem o principal, que é a cabeça da igreja. O principal, que é o corpo. E ele é único. É Cristo. E essas mesmas palavras eu já usei com outras pessoas. Eu disse, tem um justo lá dentro. Então nós vamos pelo justo. Mas Ivone está pensando em deixar o corpo? Irmã Ivone está pensando em deixar o corpo? Entendendo? Mas vamos entender aqui o que é o corpo. O que é o corpo. A igreja do Senhor, ela é universal. Não é a universal, mas ela é universal. Pronto. E Deus não habita em templos feitos por mãos. A palavra já disse. Ele quer fazer mal de cada um de nós. E Jesus disse, ó, vão e façam discípulos. Ele não manda dizer, ó, vão e façam igreja. Você não vê. Não. Faça o quê? Discípulos. Não é verdade? Então, se eu entendo que eu sou um discípulo de Cristo, e se o Senhor me encontrou naquela situação, naquele corpo local, e eu estou lá, enquanto ali foi igreja, enquanto o Senhor... Igreja? Não.
Vamos imaginar, vamos lembrar bem, com toda coerência, mas enquanto. Que nem eu, ontem eu disse assim, Tá certo. as palavras de Paulo. Uhum. Ele disse para aqueles irmãos, enquanto a vida é esperança. Não, mas vamos lá. Corinthians, olha a situação que estava Corinthians. Como é que estava Corinthians? Foi O bagunçado. cara estava lá e estava com a mulher do pai. Os irmãos estavam se embriagando, um estava dando a ser pro outro. Estava totalmente dividido. E se você ler em Coríntios, vamos abrir em Coríntios, lá no comecinho, 1 Coríntios, só pra gente ver. 1 Coríntios. Então, o que é que vai dizer aqui? Primeiro Capítulo 1. Capítulo 1. É o 17. Só do versículo 1. Olha só. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ao irmão Sóstenes e o irmão Sóstenes. Olha só, versículo 2, irmão. A igreja de Deus que está em Corinto. Pronto, peraí. Quando Paulo, vou prestar atenção, viu, irmão Ivan? Quando Paulo escreve essa carta, ele já tinha escutado o problema que já estava acontecendo quando? O problema era daquele dia que ele escreveu a carta? O problema Não. ia acontecer? Não, Quando é que estava vindo o problema? Era da semana passada? não, muito tempo. Há muito tempo. E como é que Paulo chama aquela igreja, irmã Ivana? Versículo 2 de 1 Coríntios. Não abri não. Vamos abrir. Primeiro Coríntios 1, 2. Porque nada me houve saber entre Não, vós, senão capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, 2. a versículo 2. igreja de Deus que está em Corinto. Pronto, só até aqui. O que é que ele está querendo dizer daquela igreja que já estava passando por aquele problema há quanto tempo? Muito tempo. Há muito tempo. Ele disse que essa igreja aqui é a igreja de quê? De Deus. De Deus. Quando ele escreveu a carta, o rapaz já estava lá antes, o quê? Com a mulher do pai. Os irmãos estavam se embriagando. Os irmãos já estavam querendo ser Todo mortos. mundo sabia? Hã? Todo mundo sabia? Sabia, tá? Se você ver no resto da carta, Todo mundo sabia. todo mundo, a igreja Tá estava escancarado. uma bagunça grande. Tá escancarado. Ele Precisou. sabia, e tinha um grandão que sabia e estava deixando. Quem ficou no conformismo? Deixa eu dizer, deixa eu Peraí, falar. rapaz, se O acalma. problema aqui estava o quê? Generalizado, total, ó. O problema lá Ah, dentro. então vai ter muito escama naquele prédio ali. Então. Essa carta é tão boba, não. Ó, tá entendendo? Mas... Vai ter muito é pouco. Não, Né? é sério. Ei, Calma, Deixa eu eu. não, Ah, você tá cortando a linha de raciocínio até dizer. vamos aqui, ó. Então, Cessão, o problema, Aí, né, ó, o problema vai existir o quê? Há um bom tempo, e elas são o problema, elas são o escândalo, elas são alguém que sabia, Muitos. tava lá na igreja, mas aí, ó, presta atenção, aqui pode considerar a igreja de quem? Deus. Igreja de quem, irmão, que vocês são? De Deus. Deus. Vamos para Apocalipse. Se você não voltar ao primeiro amor, tira o castiçal. Ó, né? Quem tá tomando de conta aí quando é aquela mulher, hein? A Jezebel. Ó, vocês estão aí sacrificando menino. Mas ainda assim, aquelas igrejas lá da Ásia Menor, né? É lá, né? Quando é mandado Apocalipse. Tinha deixado de ser igreja de Deus? Não. E quando o João tem aquela revelação que ele escreve, o problema não era daquele dia, era o problema de quando? De antes. Muito tempo. Mas, irmã Divanda, era igreja ou não era igreja de Deus? A igreja. Era igreja de Deus. Apocalipse qual? Tudinho, Não era. É a igreja de Deus. Isso é, eu digo assim, É a igreja, passado, é a né? igreja de Deus. Não, ele tá falando. São das cartas. Ele tá falando As cartas de Corinto. capítulo 4. É isso, João 4. E tá entendendo? Então, vamos lá. Então tava o problema já de antes, mas ainda sendo o quê? Igreja de Igreja Deus. de Deus.
Mas o que é sempre exortar embaixo? Olha, quem tem ouvido ouça. Igreja de Deus. Mas essas palavras lá de Mas, heresia. mas aí, vamos lá, o que acontece? Deus está exortando a igreja e Deus não está querendo tirar o castiçal, Deus não está querendo que se acabe. O irmão falou, tem um discípulo, tem igreja lá, no meio daqueles que vão, nem que a maioria esteja já entregue, mas ainda existe discípulo ali, dentro daquela congregação, que é de quem? De Deus. De Deus. Então vamos lá. Por que eu vou julgar aquilo que é de quem? De Deus. Entendeu, Marivana? Aí tá se repetindo tudo novamente, então. Não. Tá. Tá se Não, repetindo. tá. Mas a exortação está sendo. Deus está falando para o povo. Deus está falando. Aí vamos lá para Tiago agora. Tiago. É que nem o profeta Isaías alertando o povo quando o povo se afastou Tiago capítulo 4. de Deus. Tiago capítulo 4. 55. Isso. Versículo 1. Tiago capítulo 4. A irmã que vocês vai ler. Ousadamente. Eu tô em ti. Tiago 4, 11. Aí nós estávamos em Hebreus, é colado. Tiago 4, 11. 4, 11. Puxou Daniel. Espera, Daniel. 4, 11. Vai ler, irmã. Irmão, Pronto. Tá falando para quem? pra Noel. Deixa eu mandar para já. E a irmã? Não, eu achei. Achou? A irmã Livana. Tá aqui a irmã Livana, ó. Tô perdida com esse daqui. Depois que de a Hebreu. pequenininha achava tudo. Bota aqui. Depois de Hebreu. Você tá falando com os irmãos. Depois de Hebreu. Pode mais. Mais. A minha pequenininha era mesmo em cima. Agora Eu não essa tenho daqui nada tá para perdida falar com ela. sobre a índole, o caráter do irmão Cláudio. Até então, o irmão não Que a fez, sua é enorme, já você acha. não fez com que eu pensasse ao contrário. Aí o irmão me dá motivos. Eu tenho que continuar vendo a Olha santidade assim, do não. irmão. Olha o que o Espírito Santo vai falar também. Eu só me arrependo, realmente, verdadeiramente. Não, mas olha só. Não. Mas existe essa verdade. Se 3:11. 4:11. Lê aí, uma concessão. 4:11. Uma concessão vai dar. irmão, não falais mal uns dos outros. Pronto, olha só. Irmãos, não falais o quê? Mal. Um dos outros. Não estou falando mal de ninguém. Então, vamos lá. Eu ia continuar, eu vou continuar. Quem fala mal. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. E a julga a lei. E se tu julgares a lei, já não és observador da lei, Mas o quê? juiz. Juiz, ó. Não é observador. Mas continua no 12. Ai, continua. No 12. Há um só legislador, Há um só legislador. pode salvar, destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Olha só. É bem. É um problema para nós. Eu julgo vocês, Mas, ó, eu sei, mas, ó, eu vamos. julgo os vianas. Vamos, Agora vamos voltar para Corinto. ó, vamos Eu lá. vou até marcar. Vai repetir. Mas vamos aqui, vamos aqui, ó. Então, quando a gente se sente juiz e legislador, nós estamos tirando quem do juiz? O próprio Senhor. E eu estou querendo ser o quê? O juiz. E falar mal, irmãos, ó, vamos falar mal. E falar mal, escuta outra coisa. E falar mal é realmente o quê? O que é falar mal? O que é falar mal? O que é falar mal, irmã Evandra? O que é falar mal? O que é falar mal? O que é falar mal? Tchau. Não. É diabolar, é maldizer. Vamos lá. Maldizência. O que é falar mal? Ó, ei, irmão, vocês são? Falar mal é inventar coisa, imaginar, deduzir. Não? Não, julgar. Não? Ah, não. Não é coisa imaginária? Fala mal. Falar mal. Falar mal. Falar mal. Tá na ponta da língua, mas eu não vou falar. Vamos lá. É Quem quando de eu nós... vejo a senhora e falo mal da senhora. Vamos lá. É? Quem de nós aqui é bom? Foi o que Jesus falou pro jovem rico. Sim. Porque... O que foi o Jesus falou pro jovem rico? Eu sou bom. Bom, mestre. Como
o que posso fazer para obter vida eterna? Aí Jesus diz assim, que há bom senão a Deus? Por que você não chama de bom? Não a Deus. Então vamos lá. Se nós não somos bons, o que é falar mal? É pegar o lado mal do irmão Cláudio e o quê? E o quê? Falar. É pegar a falha dele, o pecado dele e o quê? Falar. É falar o quê? Mal. Mal. Porque ele tem um lado mal. Como eu tenho. Meu filho tem um lado mal? É pouco, é muito. Tem. Então, o que é falar? Então, o que é falar mal da Ivone? É falar o quê? Das o quê? Maldade dela. E aí, quando isso chega para mim falar, o meu senso de justiça não é a justiça de quem? De Deus. Quem que vai falar do mal da Ivone? Você? Eu tô dizendo assim, o seguinte, ó. A minha filha tem eu digo assim, ó. Jesus disse, há um bom só, quem é? Deus. Eu não tenho um lado mal? Eu tenho. Pode me julgar. Eu tenho um lado perverso, que ainda bem que a irmã me julga assim pelo que a irmã vê. Se fosse Deus, ele me fulminava. Tudo que a irmã falar de mim é muito pouco, porque a irmã não me conhece na minha essência. Se a irmã me conhecesse como Deus, eu não existia. De verdade, sem ironia. Então, eu quero falar mal, é pegar aquilo que eu tenho de mal. Tá vendo aí? Ele tá falando. Não, mas é verdade. Já pensou se a irmã me conhecesse como Deus me conhece? Não, mas eu falo assim, diante Deixa eu falar. da situação. Mas a situação, por exemplo, eu pequei, estou em pecado, estou errado. Por exemplo, se eu propagar aquela notícia, mesmo que não seja, que a irmã não esteja mentindo, mas significa que a irmã está falando o quê? O meu lado mal, está levando o que? A minha maldade. Não é certo a irmã cobrir a minha maldade disfarçando e mentindo para o irmão. Mas a irmã tem que ter zelo e tentar ganhar o irmão. Se a irmã for falar para o Adolfo a minha maldade, sem ser para oração, se não for oração, quando a irmã leva a minha maldade para o Adolfo, a irmã está falando o quê? Não. Mal. Não é elogiando, não. Não, é como se quando a você gente estivesse transmitindo Isso. a maldade Tá dele. a minha maldade, a irmã começa o quê? A noticiar. Noticiar. Mas está escancarada a sua maldade? Não. Não, depende de quem vê. Sim, continua. Tá vendo, cara? Eu peguei só esse ganchozinho pra gente ver se essa questão que a gente tem que ter cuidado. Não, mas eu compreendi. é porque o irmão tá chegando na parte de deixar o corpo e tudo, e a irmã falou também, né? Eu perguntei, se algum de nós pensa em deixar o corpo, e pensando que ali não é igreja, lá no Barroso não é igreja, e às vezes Deus ainda está tendo como igreja, Espírito Santo, então por que eu vou dizer que não é igreja? Aquilo que Deus está dizendo que ainda, enquanto ele não, tipo assim, enquanto ele não deixar, o tipo que não Adolfo falou bem, enquanto Deus não tirar o último justo do meio daquela parentela, enquanto Deus não tirar, se existir, como falou com quem? Com Noé, foi? Abraão, não foi? Eu vou destruir a cidade, aquele povo. Mas, Senhor, se tiver 10 justos, não, aí não destruirei. Aí ele olhou, não tinha. Se tiver quanto? Aí baixou para 10. Aí foi baixando, baixou até mais, foi? Até para 5. Foi. Mas o que é que Deus só não destruirei. Então, se onde eu me congrego, existe 3 justos, 2 justos, e Deus ainda vê como igreja, por que é que eu vou dizer que aquilo não é uma igreja? Mas só que você não vê justo nenhum, mas... A senhora tem que... Não, a gente tem que olhar. Irmão, vai agora. Diz a palavra de Deus diz assim, se tu olhar com os olhos bons, né, tudo será. Bom, ruim, mas Não, irmão. Ó, o que foi que Jesus deixou ser do Senhor? A gente sabe? o irmão pode não dar na palavra mais para ele, o irmão pode. Assim, irmão, assim, ó. O irmão, olha para mim, irmão, por favor, escute aí, irmã, da pergunta. Ou tapa os ouvidos. Ei, assim, uma pessoa conheceu a igreja de Cristo, aí quer ir para outro canto. Parecido. Quer ir para uma denominação. Aí ele vai vir só para levar só as pessoas para lá. Vai buscar lá que estão. Só do corpo. Mas eu vou ter. Eu quero que Deus só me dê entendimento para me ouvir a voz dele, quando ele chamar.
Então, se eu fui ali porque não estava contente, mas eu estou aqui, posso dizer assim? Ah, Entendeu? pode, aí a senhora pode dizer isso aí. Pode fazer isso aí, certo? Mas o que a senhora está plantando é o que ele realmente mandou a senhora plantar? E aí eu vou descobrir lá. Não, vai descobrir aqui, ó, capítulo 10, certo? De quem? De Hebreus. Vai, Nós estamos pegando a votação um pouquinho, é colado. Hebreus 10. Mais 10. 10 palmas. Pode ler do 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Pronto. Entrar aonde? Ele pelo está dizendo, ó, tem ousadia para entrar no santo do santuário. santo, né? Não, aqui é Pelo santuário. o santo do santo. Certo. Com quem? Com o sangue de Sangue Cristo. de Cristo. Se eu estiver numa denominação, certo? Eu tô espiritualmente recebendo o pão e o sangue do Senhor. Se toda adoração deles são tortuosas, então vai terminar, sabe onde isso aí? Está no versículo 25. Eu fui com culto com batalha, eu vou logo dizer. Rapaz, que é isso? Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Exatamente. Então, é por causa disso que a gente está lá no ajuntamento. Congregação não quer dizer congregação, as paredes. Estou falando congregação onde tem 2 Ou 3, a gente está mesmo. Tá? Aí ele diz aqui, ó, tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Então, se eu não estou em outra, se eu não estou no corpo de Cristo, eu posso estar em alguma coisa, mas não estou entrando no santo lugar com intrepidez, com verdadeiro coração, aonde Deus quer. Aí ele diz no versículo 20, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus, ela é purificada. Então, aquele pão também simboliza isso. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência, lavando o corpo com água pura. Aguardamos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Pois quem fez a promessa que é. Aí fechando. Reforça aqui, 22. Não, aí fechando. O que é? Caridade e as obras. Aí fechando. Consideramos uns aos outros. Né? Uns aos outros. Para nos estimularmos. Isso aqui é um estímulo. Estímulo, sabe o que é? Por exemplo, tem um defunto lá, né? O doutor faz assim, ó, belisca. Ou se não, belisca aqui no peito. Se o peito ficar assim por tudo, é porque aquele cara ainda está com vida. Mas ele é se for pagamento, ele dá até tapa, né? Para se estimular. Estimular. Pois é, nós estamos... Sacola, pá. Quando tem desmaio, alguma coisa. Então, estimularmos, né? Ele diz, olha,
estimulamos em amor e em boas obras. Quer dizer, o fator da doutrina de Cristo é o cristão estar amando. Então, se eu estou amando, eu vou sofrer. Se não está pronto para sofrer, é porque não morreu. Ainda está vivo. E é interessante para considerar, ligando com a dor, que diz assim, ó, tem justo. Não é isso? Se tem um justo, dois, quando eu não vou, para aquele justo que eu estou fazendo o que com ele? Estou desprezando. Desconsiderando ele. Né? E aí? Então eu tô desconsiderando irmão. Eu não posso falar muito isso porque eu sou suspeito, mas a gente tem que pensar nisso. Quando eu deixo de ir lá, tem um justo lá que está me esperando e vai se alegrar, por exemplo, a maioria fica com raiva com a minha presença. Mas, rapaz, quando eu chegar lá, eu vou ficar tão animado. O que é isso aí? Consideração pela dor. Entendeu? Aí, então eu não posso deixar de considerar o quê? Uns aos outros. Vixe, vou usar isso todo dia contra a Erivanda. Não, me deixa. Então nós estamos falhando nesse quesito aí, viu? Meu coração. Porque Quantas vezes assim, eu- não, É eu vou falar porque nós estamos pesados nisso aí, que nas quarta-feiras aqui tá tendo estudo. Mas eu não tô me interessando nos estudos. Aí eu diz assim, aí no final, né? E não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração com o mesmo estímulo, né? Tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Isso naquele tempo, né? Quase 2 O mil nome anos. daquele rapaz lá que Vixe, então nós temos que Senhor, se. posso arrancar os dois Ei. livros? Então nós vamos ter que nós vamos ter que tomar aquele visto do. Não se incomoda comigo, não. Aquele bicho da UTI como é Eu só tô de choque, né? Pra ser estimulado de se apagar a corda ali mesmo, ó. Esse rapaz deu pulo tão alto, quase bate a cabeça na telha, que ia chamar você. Com ele aí, ele não se alegra, não. É o pai dele. Né? Foi mal pra menino. Não É. vai mais. Não, mas para com isso. Não, mas é sério, tá vendo quando, hein? Mas quando o irmão vem aqui, me dá uma alegria. E Dá aquele um, pequenininho que vem ali, Né? cortar o cabelinho de Sansão, vem aqui, não vai lá? Baixotinho. Vai vir ali, corta os cabelos de Sansão dele, ó. sim, Né, mano. lá pisa. Não, mas é sério mesmo. Viu aí, Nós Nós já fomos chamados já a atenção várias e várias vezes. Quem chamou sua atenção? Não, assim, o estímulo que os irmãos pregam. O culto de domingo eu gostei. Pera aí, ó. Sacote. Os estímulos. Não Não, tem culto sacote. Negócio de lá pra cá eu tá vou tendo passar naquele esses. meio, tem caroço no mingau. Essas injeções, como é. Esse choquezinho elétrico pra dar despertada, né? Eu não sabia que ele não tá aprendendo essas coisas. Mas é válido, sabe por quê? Para que nós possamos despertar. Muitas das vezes eu tenho vontade de estar indo para Rosalina. Mas muitas das vezes eu não vou. Tem que ir com a Erivanda. Eu tenho que ir acompanhado. Com a Erivanda. Tá Com a entendendo? esposa. Mas eu não posso estar saindo daqui de quinta-feira e me mandar para pular sozinho Não é e bom. vir. Tá entendendo? Aí eu não vou sair daqui no dia de domingo. Às vezes eu me ofereço porque eu sei que lá é carente para poder colar. Quantos sábados a gente sai daqui para poder ir? Chama um e outro e muitas vezes, até mesmo a nós mesmos, nós se entristecemos porque nós não estamos lá. Foi sábado, quando eu fui, foi sábado e domingo. Quando eu fui para lá, o Edmilson deu um sorriso tão grande quando me viu, disse, irmão,
tanto tempo meu irmão não vem. Ele ficou alegre, ficou. Então você considerou ele. Aí eu peguei a aí irmã Diana puxou, também, né? a irmã Diana também, e disse, irmão Adolfo, é um prazer manter o teu irmão aqui, né? Aquilo dali me deu uma vontade tão grande de estar lá no domingo. Aí eu disse, Edmilson, se tudo der certo, eu vou pro domingo. Aí quando eu saí de lá, o Francisco disse, Francisco, você vai precisar de mim? Aí disse, Adolfo, eu vou precisar. Que bom se fosse todos assim. Perguntar, o irmão vai precisar? Ah, vou ser espontâneo, eu vou. Né? Mas muitas vezes eu já fui uma vez de bicicleta só, mas só que eu não achei muito legal. A pessoa tá indo só. O negócio é a volta também, né? É a volta por causa disso aí mesmo. Eu não achei tá indo só, mas assim, tem irmão que muitas vezes disse, ah, não vou não, quando é fé, tá lá. Muitas vezes a gente fica até assim, meio até com choque, desorientado, porque né, a gente fala, diz assim, não vai. Ah, não sei se eu vou não. Você deixa para ir outro dia. Quando você tá lá no domingo, aparece os irmãos. Era melhor que você dissesse assim, eu vou. Você quer ir? Eu vou levar. Aí muitas vezes você tá lá, e quando é que aparece 2, 3, aí você desiste. Volte. Você disse que não vinha. Dá vontade de dizer isso. Mas aí a gente diz, aí muitos se oferecem para trazer a gente de volta. Né? Mas eu já botei na minha consciência, já botei no meu subconsciente, no meu coração, que Até as crianças estão dormindo, vocês. eu tenho que estar na voada mesmo, na caminhada, porque o estudo que o irmão está preparando é sobre a homilética, né? Para quem está interessado. Assim, eu não tive esse anseio, eu não tive esse desejo para aprender, né? A homilética. Vocês vão passar uma semana lá? Vocês vão? É só para Rapaz, eu não queria passar 4 dias não, mas pelo menos uns 3 meses para mim tá era bom. 4 dias é só 4 dias. Não, eu queria passar 4 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse passasse pelo menos assim, uns 10 dias. Não, ela vai passar uma semana longe. Você vai dar, né, teu irmão? Não. Nem se desse mesmo. Modo de que o irmão vai? Porque tem a Bíblia, mano. Com dinheiro, faz moeda. Tem a Bíblia. O irmão me disse, você vai, Adolfo? Eu disse, rapaz, eu tô com vontade de ir, ó. É mesmo? É, mas só que eu não tenho dinheiro pra ficar. Eu vou fazer o seguinte, Adolfo, eu vou lhe escrever. Mas você vai, não vai um dia? Eu disse, vou, irmão. Vai mesmo. É quantos dias lá? Vai. É quinta, sexta, sábado e domingo. Eu disse, é muito pouco dia. Aí, irmão, tu que fosse quantos dias? Já faz uns 10 dias, tava bom pra nós. Eu tô falando, meu querido. Vou puxar. Olha, não tô acreditando, não. Eu pensei, tá demais. Ei, ele disse que o pai dele tinha achado uns remédios e tava tomando para era Foi.